Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Bora Com Elas. E hoje eu estou com uma convidada especial, a Karina Maia. Ela que é da comunicação e hoje o bate-papo vai estar, ó, vem com a gente. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, bora contigo. Bora contigo. Ela tem um podcast também, né? O Pode Falar, né? Pode falar. Olha aí, gente, olha só. Com o doutor Leandro, doutor, terapeuta maravilhoso, meu amigo, adoro conversar com ele. Olha só que maravilha. Então estamos em casa já, né? Tá. Aí eu fico um pouco muito nervosa, bem. Assim, sabe? Aí eu falei pra ela, nossa, tô até nervosa aqui com uma host aqui do outro lado. É que eu falei demais de comunicação, né? A gente fica um pouco assim, sabe que eu tô falando errado? A primeira reação é essa, a pessoa acha que eu tô ali avaliando, mas eu não tô olhando nada, eu tô só sentindo. Não é automático você avaliar as pessoas sem querer? Não acaba sendo uma avaliação, mas assim, eu tô sempre em busca da brecha de conexão, porque como a persuasão é uma comunicação empática, eu quero sempre me conectar com a pessoa. Então, o que eu tô buscando, ou vendo, observando, é onde eu vou me conectar. E não, tá errado, não tá. Precisa ser muito esdrúxulo, a pessoa precisa errar muito no quesito empatia, no quesito audição, a pessoa precisa ser ruim mesmo, ruim no sentido até de caráter, para eu olhar e falar, nossa, que péssimo, senão eu só estou realmente me conectando e não avaliando e julgando nem nada. Ufa! Eu estava aqui toda tensa, mas vamos lá. Karina, todo mundo que vem aqui no meu podcast, eu sempre faço uma pergunta para todos. Quem foi a Karina adolescente e seus sonhos profissionais? Que legal, né? Para ver se a pessoa seguiu o caminho ou não? Para ver o que te trouxe até aqui, né? Qual foi a sua jornada? Legal. Eu vou até um pouco antes de adolescente, então, criança. Não que eu já soubesse o que eu queria. Tem gente que desde criança já tinha. Mas eu falo que a escolha da profissão é uma cura. Sempre tem alguma coisa que acontece, um estímulo. Eu falo, toda profissão é uma cura. Então, no meu caso, isso fica muito óbvio, porque eu tinha dificuldade em me conectar com as pessoas. Então, eu tive na infância um problema de dentição que me fez não sorrir, né? Então, a minha mãe me contou, não tem muito tempo, ela falou que você era uma criança que não sorria. E eu fui buscar algumas fotos para ver, e era realmente nesta fase em que eu não poderia mostrar os dentes, eu não sorria. E aí eu me acostumei, porque primeira série, 6, 7 anos de idade, né? E aí eu defini um pouco isso, fiquei muito confortável com o não sorrir. Já era uma pessoa mais tímida mesmo, mais introspectiva, mais fechada nos meus pensamentos, então isso contribuiu para que eu tivesse uma certa dificuldade em me conectar com as pessoas. Mas eu queria muito me conectar com as pessoas, eu queria muito vencer barreiras da primeira impressão que nunca eram boas, era sempre assim, nossa, você é legal, achei que você fosse chata, achei que você fosse metida, achei que você fosse arrogante. E eu falava, como que eu faço então para que a pessoa não tenha essa primeira impressão? E comecei a observar muito. Eu falo sobre observação, né? Então, assim, eu comecei a observar o que conecta com as pessoas para que eu pudesse me conectar mais rápido e vencer essa barreira. E aí, eu fui de frente para a tempestade. Então, se eu estava com dificuldade em comunicar e me conectar com as pessoas, é para lá que eu vou. Aí eu fiz jornalismo, fiz publicidade primeiro. Sempre fui do palco, sempre gostei de palco, apesar da introspecção, sempre. Então, desfilei muito, fiz trabalho de modelo, fiz trabalho de apresentação publicitária, apresentação de telejornal. Eu estava sempre ali na comunicação. E foi acontecendo, não foi algo tipo, eu quero ser isso. Realizei meu sonho. Não, eu não era uma adolescente que já sabia o que queria. Eu fluí. Mas o que eu faço hoje foi uma entrega minha. Então, eu sou religiosa, eu sou católica, né? E nas minhas orações, às vezes eu perguntava, e aí, né? Como servi-lo, né? Eu perguntava assim, olha, use o meu dom, o que o senhor quer de mim, o que o senhor precisa que eu faça dentro do que eu sei fazer, como que eu posso contribuir, como que eu posso ser alguém melhor? Eu acho que eu perguntei tanto que um dia um padre me chamou para treinar a equipe de liturgia da paróquia. E ele falou assim, eu falei, moça, mas eu não dou treinamento em oratória, né? Eu só sou publicitária, jornalista, mas topei.
topei treinar essa equipe. E aí, meu marido já estava casado, ele comprou um livro para mim do Reinaldo Polito, Assim é que se fala. Ele falou, acho que vai te ajudar lá. E aí eu folhei e tal. Criei lá um treinamento para eles. Olha assim. Criei um treinamento para eles. E aí as comunidades, que é uma paróquia muito grande, começaram a me chamar. E aí foram chamando, e aí comecei a rodar as comunidades, dando esse treinamento para a equipe de liturgia, e sempre tinha alguém que falava, você dá curso? Eu falava, não. Até que um dia eu falei assim, dou. Aí eu falei, isso é uma boa ideia. Então eu fui para São Paulo, fiz 3 meses de treinamento na escola Reinaldo Polito e falei, isso não tem em Campo Grande. Vou levar para Campo Grande, as pessoas precisam saber disso. E comecei dando treinamentos em oratória. Só que eu percebi assim que ninguém falava de persuasão, eu falei, tem que ter mais além da fala, porque eu comecei a receber alunos que tinham alguns bloqueios que não resolviam em sala de aula. Se o bloqueio não resolve, se o roteiro está ali e ele não consegue, por que ele está travado? Eu sou muito curiosa, em busca desse porquê eu fui muito atrás do desenvolvimento humano. Aí, coaching, hipnose ericksoniana, que é o coaching com a linguagem ericksoniana, psicologia positiva, terapia Theta Healing. No Theta Healing me encontrei e aí estou avançando, estudando muito sobre essa prática de meditação e conexão com Deus. Então, assim, tudo isso me ajudou. Então, hoje eu consigo, no treinamento com o aluno, quando eu percebo que tem uma trava, eu paro tudo, eu não fico rígida ali no discurso da oratória, eu paro tudo, sento de uma maneira completamente diferente e vou conversar com o aluno. Nessa conversa, ele nem percebe que ele está passando por uma sessão terapêutica, né? E ali a gente conecta a raiz do problema. Mas é tão legal, porque a hora que você chega na raiz, é como assim apertar um botão e a luz liga. Ai, Dali legal. você põe um aluno para improvisar, para falar no palco, para falar ao vivo, o que quiser que ele faz. Todo mundo está pronto para fazer. É só apertar o botão certo. Que coisa, né? Você falando sobre a conexão, né, nossa com Deus, né? Quando eu me peguei falando aqui no podcast, falando nos treinamentos que eu tava na empresa, eu falava, nossa, que orgulho de mim. Viu, que Mesmo que linda. a gente dá umas gaguejadinhas, a gente vê que, né? Mas parece que toma conta da gente mesmo, algo meio que espiritual mesmo, né? Quando a gente fala... Eu não sei como que é essa terapia Theta Healing, mas tem uma coisa além da gente, né? Que faz a gente apertar esse botãozinho aí. Hoje eu estava assistindo a entrevista daquele ator John, que faz The Chosen, né? Nossa, incrível, né? Ele, a brasileira que faz a esposa de Pedro, e o ator, que ele é indiano, inclusive, que faz ele faz o papel de Mateus. Ela é brasileira? Ela é brasileira, mas ela tem até dificuldade com português, que ela foi aos 6 anos para os Estados Unidos, né? Olha, não sabia, que legal. E aí ele contando que ele já deu esse depoimento várias vezes, ele estava desistindo também, um dia em casa, desesperado, estava até sem comida já. Ajoelhou e falou assim, me mostra se tem algo grandioso para eu realizar na minha profissão de ator, me ajuda, porque eu vou desistir. Né? E aí naquele dia já se resolveu o que ele precisava, em 3 meses ele já era Jesus no The Chosen. Nossa, olha, me arrepio. Então assim, não existe profissão que não seja nobre para Deus. Então eu acho assim, a gente tem que se sentir muito honrado com a escolha e perguntar como pode servir. Eu fiquei emocionada quando eu vi aquilo, porque aí eu lembrei, foi por isso que eu estou te contando isso hoje, fazia tempo que eu não contava isso, que eu perguntava, me usa dentro do que eu sei fazer, do meu dom. Então hoje eu ganho dinheiro com isso, virou minha profissão? Virou, estou escrevendo 6 livros, uma sequência de 6 livros para eternizar o meu curso em livros, que estão virando audiolivros, na verdade, que dos audiolivros depois quero lançar um curso online, né? Então eu ganho dinheiro com isso, mas foi Deus que me deu, dentro de algo que eu busquei. Então, assim, eu acho que é importante essa entrega. E eu falo assim, eu só consigo ver o mundo pela ótica da comunicação. Tudo é comunicação, acho que eu consigo me comunicar até com a água, a gente consegue, né? Então, assim, na relação com Deus, como está a sua comunicação? Tudo é comunicação. E tem uma comunicação que as pessoas falam muito pouco, que é o autodiálogo. Como eu me comunico comigo mesmo? Quais são os horrores que eu tenho dito para mim mesmo nos meus pensamentos negativos? O maior defeito do ser humano é a autodepreciação.
a gente tem um carrasco dentro da mente que diz coisas horríveis. Você não vai dar conta, não tá bom, ainda não tá bom, não tá perfeito. Imagina ter alguém o dia inteiro no teu ouvido falando isso. Já pensou, Você Melissa? vai desistir. Melissa, não tá bom. Ó, sua roupa tá amassada, não tá bom, você não tá bem, o podcast não tá legal. A gente não ia suportar. Mas a verdade é que a gente acaba fazendo muito isso mentalmente. A gente tem essa voz falando, é uma comunicação. E a gente tem que cuidar isso com o que entra. Tem se falado muito, né? Cuidado com a música que você ouve, com o filme que você assiste, com as pessoas que você convive e cuidado com o que você diz para si mesmo. Faz todo sentido. Né? Com certeza. Precisamos ser automotivadores, bons comunicadores e bons ouvintes de nós mesmos, né? É verdade. Por isso hoje em dia tem tantas técnicas, né, dessa motivação, né, do pensamento positivo, de repetir as coisas pra gente, acostumar, né, a gente se motivar, né? Mas não dá para forçar. Você sabe que nessa do pensamento positivo, eu cometi um erro, porque existe a positividade tóxica também, né? A positividade tóxica, que é quando porque você não pode ser negativo, porque você não pode ver as coisas de maneira negativa, tudo tem que ser positivo, você ignora o que está acontecendo e vai atropelando, e aí a conta volta. A conta volta. Até conta essa experiência no meu livro, todas as vezes em que Deus falou comigo, né? Então, assim, em 2021, eu fiz isso porque foi um turbilhão de desastres na minha vida pessoal, muita coisa difícil, e eu lá, não, mas é isso aí, atropelei tudo, não olhei para isso. Antes do ano acabar, eu falei, e aí eu tava comemorando, tá acabando o ano, era dia 28 de dezembro, caiu uma pilha de portas de madeira do tamanho daqui até o teto, sei lá, 150 quilos, caiu em cima de mim, caiu na minha coluna cervical, achei que eu vou ficar paralítica, né? Eu fui mexer lá com umas portas que estavam empilhadas em casa e elas caíram em cima de mim. Eu falei, nossa senhora. Aí eu não sei porquê, tem coisa que a gente não para pensar, eu falei assim, isso é para eu ter humildade. Por causa disso, eu lá na cama, morrendo de dor, toda roxa, eu pensei assim, 2021 veio para me ensinar sobre humildade. Eu não tive humildade, eu não olhei para os problemas, eu não recebi. Então, o que eu falo para quem quer ser positivo? Primeiro, olha para o que está acontecendo com respeito. Sua vida está um caos? Está um caos? Então, diga que tá, aceita, tá mesmo. Não fica fingindo que não tá para ser positivo. Então, eu falo assim, o movimento primeiro tem que ser côncavo, você recebe, depois convexo. Então você olha para aquilo tudo, você vê chegando, você vê acontecendo, e aí você toma a decisão depois de falar assim, não quero isso na minha vida, e você começa a manifestar e repelir, mas primeiro tem que chegar. Se você tenta repelir antes de chegar, é um movimento de bumerangue, fica indo e voltando, né? Então, quer ser positivo, seja, mas primeiro observa que realmente as coisas estão acontecendo, se você está cansado, você está cansado, você está triste, você está triste. Isso é comunicação, isso é se ouvir. O corpo também fala, o corpo dá todos os sinais. Estou até lendo um livro agora, O Corpo Deixa Marcas, é um livro sobre trauma. Então, como o corpo fica nas pessoas traumatizadas? A gente ignora o próprio corpo. Você não olha, aí vem aquela doença que você descobre e falta um mês e você morre. Por quê? Mas o corpo ficou falando. Tudo é comunicação, olha só. Com certeza. Até o corpo está falando com a gente. E a gente está pecando muito em ouvir. A gente tem de se ouvir. Né? Com certeza. É. E você é mãe de 3. Yes, 3. Como que você faz com a comunicação? Com eles? Mãe, filhos e eles entre si. Então, assim. Os 2 primeiros, né, um casal. Apesar de ser um casal muito diferente, né? Porque ela é a menina clássica, princesinha cor-de-rosa. Agora não, tá adolescente, tá com uma outra dinâmica, mas sempre foi. E ele, o menino clássico, pimentinha, totalmente diferentes. Isso já diferenciava um pouco a comunicação. Mas por terem praticamente a mesma idade, 2 anos e meio de diferença, eu meio que ia num padrão com eles, né? Aí agora eu tô com o que era caçula, que virou do meio, o Fred com 10, o TT vai fazer 14, o Fred para fazer 11, e o pequeno que não tem nenhum ano, que foi uma surpresa divina, um presente, a gente recebeu com muito amor. Aí eu percebi, que eu percebi? A comunicação, ela precisa mudar de acordo com a idade, e os pais erram muito em perceber que
A maneira como você corrige uma criança de 4 anos não serve mais aos 10. Então, por que tem tanta criança indisciplinada? Porque a gente acha que ainda vai pôr no banquinho, no cantinho do castigo, nas coisinhas que você faz, ou que certas coisas resolvem na conversa. Não, chega uma hora que não é conversa, é castigo. Né? Chega uma hora que é castigo, chega uma hora que é perda, não tem? Então, a comunicação tá... Eu fico muito louca, né? Com o bebê é um tom de voz, é um jeito de falar, um jeito de interagir. Com o de 10 é outro, porque agora de 10 para 13 ficou enorme. Chega uma hora que estica e volta, uma hora fica próxima. E além de ser menino e menina, a comunicação tem de diferenciar. Então, assim, o que eu quero dizer é que não dá para ter um padrão. Não dá, depende da necessidade. Então, tem filho que precisa ser mais... Todos precisam ser ouvidos, mas uns precisam ser mais ouvidos. Outros, o tom de voz vai ter de ser mais firme. Não dá para ser padrão, para você ser justo. Não existe esse equilíbrio justo. Do jeito que eu falo com um, eu falo com o outro, para não fazer injustiça. Não, injustiça é querer falar do mesmo jeito com os dois. Isso é injusto. Porque são duas demandas completamente diferentes de ser humano. E comunicação, em comunicação, tudo é sobre o outro. Por isso que aluno vem para aprender sobre oratória, ele vai ver oratória depois de ter visto muitas outras coisas antes. E o que ele vai ver o tempo todo não é a si mesmo, é o outro. Quando a gente está muito focado no que a gente vai dizer, sabe a pessoa que tem medo de esquecer o que vai falar? Isso me dá um branco! Eu brinco, eu falo assim, tira o foco de você. Ficar focado no que eu tenho que dizer, no meu discurso, na minha mensagem, acaba sendo um egocentrismo. Por quê? Porque alguém vai ouvir o que você vai falar. E eu tô focada em mim, não posso esquecer, eu tenho de falar, início, meio e fim, essa frase não posso esquecer. E cadê a pessoa que vai ouvir? Então a comunicação começa pelo outro e termina no outro. Quem é o outro que vai te ouvir? É ali que você tem que estar. Sim, eu prestei agora, você falando, às vezes eu fico, ai meu Deus, mas não agora, né? Mas assim, no começo eu ficava, e agora? Ai, mas eu tenho que fazer aquela pergunta. Não, mas eu vou deixar rolar. Aí eu comecei a deixar, que nem eu falei pra você, eu já larguei mão de fazer perguntas. Eu deixo o bate-papo rolar naquilo que a gente combina e tal. Porque não adianta eu querer colocar um roteiro, colocar começo, meio e fim, porque desvia o assunto, sempre muda, não é verdade? Sempre e aí muda, eu preciso de né? ouvir você. É verdade. Pra saber o que eu vou falar, na verdade. Isso é foco no outro. Você provavelmente é uma boa ouvinte. Já percebi que você se conecta muito fácil com as pessoas, né? Uma pessoa muito agradável. Obrigada. É uma grande comunicadora, gente, né? Melissa é uma grande comunicadora, já percebi. Porque você tem muito foco no outro. E os melhores comunicadores são os melhores ouvintes. Olha só, tá vendo? A gente não sabe disso, né? Tá vendo? Isso a Globo não mostra. A gente Isso tava brincando. Pobre Globo. Pobre Globo. Mas é interessante a comunicação. A gente conversando antes, né? Eu queria muito saber, muito mais sobre a comunicação. E que nem eu falei pra você, às vezes, você falando sobre a oratória. Eu me sinto insegura algumas vezes quando eu vou abordar um cliente, quando eu vou falar com a pessoa. Às vezes não é nem sobre o que eu vou falar, é como eu vou falar. Né? O como, né? O como. Então, assim, é que nem você falou, às vezes a oratória não vai destravar aquilo que tá me travando falar, porque às vezes eu fico tão à vontade que a fala sai, a palavra sai bem faladinha, bem, sabe, assim, bem clara, e a dicção fica leve. Isso é segurança da gente, né? Exato. Quando a gente se sente seguro, né? Eu não sei, eu sou leiga, eu falo que eu sei muito pouco, né? Então, sobre a comunicação, teoricamente falando, né? A gente sabe o básico. É comum pessoas próximas, tipo, um dia antes de um discurso, de algo importante, assim, é amanhã ou é hoje, me dá uma dica, a roubadinha de consulta, né? Achando que eu vou falar assim, faz isso, aquilo, eu falo, fala com o coração. E a pessoa fica um pouco frustrada, achando que eu não quero falar, mas não é. Você tem poucas horas antes da sua fala, né? Não tem como eu te passar um curso, então eu vou te passar algo que é muito importante, que conecta com as pessoas e que a maioria não sabe fazer. O carisma tem a ver com o coração. Fale com o coração. Como assim fale com o coração? Diga como você se sente, o que você quer. Isso é irresistível. As pessoas fazem negócios com pessoas que acreditam no que elas acreditam. É mais simples do que a gente pensa.
A gente complica muito. E essa história de que o maior medo do ser humano é falar em público, é um medo maior que a morte. Muita gente cita essa pesquisa, né? É verdade. Ela tá furada. Porque o medo de falar em público, existe ali um pilar. O medo é deste pilar, não é o medo de falar em público, é medo do outro. O maior medo do ser humano é medo de outro ser humano. Te julgar, no caso, É né? medo de outro ser humano. Por quê? Porque o maior defeito do ser humano é a autodepreciação. Junta as duas coisas. É verdade. Ah, ele sabe mais do que eu, ou ele vai me julgar, ou eu não sou o suficiente para a situação. É uma junção de medo do outro com autodepreciação. É isso mesmo. Que gera o medo de falar em público, de falar numa reunião, de dar uma opinião, de... Na verdade, é medo do outro. E aí, se a gente olha para o outro ser humano, primeiro, assim, já se imagina do mesmo tamanho, na mesma estatura, né? Imagina com as mesmas necessidades fisiológicas. Ele também precisa comer, também precisa dormir, ele também vai ao banheiro. Parece bobeira, mas só de você olhar o outro como alguém exatamente igual a você, já ajuda muito. Já ajuda muito. E na hora de você falar, diga como se sente com relação àquela situação, aquele assunto, aquilo que você vai discursar a respeito. Começa por aí. Começa sendo carismático. As pessoas amam espontaneidade. Por que é tão legal criança falar? Por que a criança no palco hoje é hipnotizante? Por que a criança no palco interrompendo a apresentação para falar quero ir ao banheiro, a gente ri? Não é só porque é criança, claro que é muito fofo porque é criança, mas é a inocência que deixa a gente completamente fascinado. A inocência, a espontaneidade, a autenticidade, que na criança transborda. Por isso que quando um ser humano ele tem tudo isso, a gente fala que ele parece uma criança, parece que eu quero pôr no colo, parece que eu quero acolher, porque é alguém que consegue ainda transbordar um pouco de inocência, muito de espontaneidade, e isso é irresistível. Olha. São pessoas que falam com o coração, logo são carismáticas, logo são irresistíveis, logo são persuasivas. Olha só! Irresistíveis. Eu vi um vídeo seu no Instagram falando sobre isso. Olha só, você tá vendo? Viu? Te acompanho. Viu? Tô aprendendo bastante. Mas é verdade, essa questão de falar com o coração em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer situação, você falar com o coração. E não é novidade isso. O Simon Sinek fala sobre isso, ele tem um livro, Start with the Why, tem em português no Brasil, Começa pelo Porquê, ele fala sobre isso, né? O Círculo de Ouro, o Golden Circle do Simon Sinek é sobre isso, é sobre dar os seus porquês. Então é uma dica que você consegue dar para alguém sem ter de passar nenhum modelo oratório, por exemplo. E que vai ajudar muito mais do que eu falar assim, faça a introdução assim, a preparação, o desenvolvimento da mensagem e a conclusão. Isso daí é para quem está dentro do curso e vai receber outras coisas além disso também. É claro que é legal uma fala clara, que não gagueja, que não esquece, é maravilhoso. Agora, as pessoas são aplaudidas de pé, são exatamente as pessoas que falam com, eu chamo de retórica, né? Que usam a retórica perfeita, ou as pessoas que, além de usarem uma boa retórica, falam de maneira espontânea, falam que sentem, trazem os seus porquês, conectam com a plateia de um jeito diferente e emocional. É aplaudido de pé quem conecta com a plateia de um jeito diferente e emocional. E às vezes você vai fazer isso com uma retórica meio torta, às vezes gaguejando, mas vai tirar aplausos de pé. Então depende, você pode falar com oratória perfeita e tirar aplausos ou não, depende se você vai se conectar com o público da maneira correta e emocional o suficiente. Olha só. E voltando lá atrás um pouquinho, sobre o seu livro. O que fez você escrever esse livro? Todas as vezes em que Deus falou comigo, ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Na verdade, o que acontece? Eu, desde pequena, eu tive assim, a minha atividade psíquica muito forte. Venho de uma família intuitiva, a intuição na minha família é muito forte, né? A minha mãe era premonitiva, né? Então ela tinha aquela premonição da hora que está acontecendo, né? De ver ou de sentir que alguma coisa está acontecendo e tal. E eu na adolescência, isso começou, depois eu vi, estudando Theta Healing, que na adolescência é como se abrisse a caixa e você está mais
não vou dizer vulnerável, mais aberta a essas atividades psíquicas. Então, na adolescência manifesta mais, né? Então, na adolescência começou a vir de um jeito completamente descontrolado, sonhos premonitivos, assim, alguns de coisas boas, mas a maioria de desastres mesmo. Nossa. Sonhava, acontecia. E aí acontecia às vezes 3 meses depois, muitos meses depois, ou logo depois. E aí você não tem muito com quem falar sobre isso, porque você começa a achar... E aí comecei a me sentir muito responsável pelas coisas, porque eu não avisei e aconteceu. O primo que morreu e eu sonhei com um acidente como foi, o amigo. Nossa, eu tô arrepiada. Desde coisas grandes, por exemplo, o tsunami, o Ayrton Senna, Nova York, o ataque. Só que nunca é claro o suficiente para que você se sinta na autoridade de fazer alguma coisa. Raras vezes eu tive a oportunidade de prevenir algo, raríssimas vezes. Então eu comecei a sentir muita responsabilidade nisso e bloqueei esse dom. Como que eu bloqueei? Eu pedi. Né? Quando ficou realmente muito fora de controle, quando eu comecei em algumas situações, ver mortes assim, antes de acontecer, de pessoas queridas, e depois a pessoa vai embora, é muito perturbador. Então eu pedi para Nossa Senhora, eu falei assim, não quero mais, me ajuda, né? Foi até durante uma experiência que aí eu acordei no meio do sonho e senti 2 presenças dentro do quarto e eu nunca fui atrás dessas coisas. Vi, na verdade, né? Senti presença e vi. Aí eu falei, não quero mais isso, pelo amor de Deus, me ajuda. E comecei a rezar pedindo para não acontecer mais. Diminuiu muito, muito mesmo. Ainda aconteceram algumas coisas, mas eu já estava mais madura também. Só que não dá para negar certos dons, né? Então, assim, depois eu passei por algumas situações na minha vida em que eu precisei desse recurso e não tinha. E foi muito difícil reativar a intuição. Então, eu tive o meu filho, que hoje é meu filho do meio, muito doente e não tinha nome, não sabia o que era e ele piorando e alergia alimentar, isso e aquilo. Até que aos 2 anos de idade eu falei assim, meu filho vai morrer e eu não sei o que é, e ele já tá pão e água e ninguém me dá nome para isso, né? E daí fui na drenagem, que eu fui fazer drenagem com uma amiga minha, eu falei, você me dá licença de eu chorar? Ela lá drenando e eu chorando, 1 hora chorando. A senhora que eu acabei, ela falou assim, Karina, você conhece o jejum de Daniel? Eu falei assim, não, mas eu faço, o que é? Né? Aí ela falou, você vai escolher um alimento, você vai fazer jejum por 21 dias, você vai fazer uma imposição das mãos declarando a cura do Frederico. E as pessoas me diziam, Karina, mãe tem poder. Aí eu com esse microfone, tô sofrendo, tô batendo nele. Tá tudo não tem certo problema, aqui? tá Eu tudo não sei o que eu certo, faço, fica à vontade. Eu quero passar por cima dele, quero passar Fica por baixo vontade. dele. Onde que vai minha mão? Por aqui. Fica à vontade. E aí as pessoas diziam, falavam, gente, eu não tenho esse poder, não tenho esse dom, quem sou eu para curar? Mas durante o jejum de Daniel, eram 21 dias que ela me mandava uma passagem bíblica de cura, né? E não era só Jesus curando, ele deixou esse legado, ele falava, vocês precisam fazer o que eu faço, eu já estou indo embora. Tem momentos até em passagem lá que ele fica bravo, porque um apóstolo não conseguiu curar e ele falou assim, eu estou indo embora, né? Vocês têm que fazer o que eu faço. E aí aquilo foi me encorajando, então todos os dias às 9 da noite eu entrava no quartinho dele, ele estava dormindo e eu declarava a cura. E assim foram 21 dias. E teve um dia que eu falei, não aguento mais esperar, é hoje, né? E aí aquilo foi tomando uma proporção que eu entrava no quarto dele, a coisa já mudava tudo. Aí teve um dia que eu senti a presença do Espírito Santo, eu senti ele chegando assim, descendo, tomou conta do quarto, eu entendi que era aquele dia e eu falava assim, em vez de falar, ao final de 21 dias vai estar curado, eu mentalizei, está curado. E saí do quarto. Eu tô arrepiada. No dia seguinte, Vanessa, cadê? Você não me mandou, né? Já passou das 9. Ela falou assim, Karina, acabou, ontem foi o 21º dia. Eu falei, e agora? Aí meu marido tá viajando, meu marido é médico, né? Eu falei, eu não tenho coragem de testar, ele não podia nada com leite, era uma das coisas que ele não podia. Aí já tava 2 dias, ele tava melhor. Ele realmente estava sem crise, ele vomitava sem parar, dia e noite, noite e dia. E ele não estava vomitando. Aí eu peguei
Uma amiga foi lá em casa e falou, você fez isso daí pra quê? Dá logo um pão de leite pra esse menino. E eu morrendo de medo, dei o pão pra ele. Nada. Aí comecei a dar pão todo dia. Ele foi na casa do amigo, estavam lá, chocotone, comeu, nada. Nada. O leite, que era um veneno, a minha sogra foi lá e deu um copo de leite para ele, tomou, nada. Puf, curou. Olha só. Curou. Né? E a gente já estava sem saber o que fazer, já tinha ido para São Paulo, tinha levado ele até no Einstein já, para consultar. E aí curou. Então, por causa disso, eu falei assim, gente, aquele dom que eu neguei, tô aceitando de volta. Pode me mandar. E as pessoas começaram a me procurar muito. Eu falei, será que é essa a minha missão e eu não sabia, né? Começaram a me pedir, queriam curar parente, não sei o que e tal. Eu falei, eu não sei a fórmula desse jejum, a Vanessa que mandava pra mim. Aí eu pedi pra ela, falou, Karina, eu também, foi o Espírito Santo, eu perdi tudo, o que eu te mandava eu nem tenho mais, né? E eu falei, mas será que é isso? Isso ficou na minha cabeça. Aí que eu fui para o Theta Healing, que é uma forma de meditação, onde você se conecta com o sétimo plano da existência. E ali começaram a acontecer coisas muito loucas, muitas visualizações, muitas previsões. Voltou tudo, mas de uma maneira controlada, em meditação, em Theta, né, nesse diálogo com Deus. E eu estava escrevendo um livro de comunicação, um livro de persuasão, né? E eu falei para uma amiga minha dos Estados Unidos, falei, Márcia, então eu vou te mandar o esboço, né, do que eu já escrevi. Ela devolveu, falou, ai, tá muito legal, Karina. E o Espírito Santo me falou que vai te mandar uma inspiração especial para o seu livro. Quando ela falou isso, eu até travei, parei de escrever, fiquei esperando, e nada, aquele livro de comunicação na metade, né? Aí um dia eu estava indo dormir, eu deitei na cama e eu já estava quase dormindo, de repente começou a passar o filme da minha vida. Aquelas coisas que as pessoas falam enquanto você não vivencia, você não acredita. Como que em segundos passa a tua vida inteira? Foi isso. Começou a vir a memória de todas essas premonições, de todas essas experiências que muitas eu tinha esquecido. E aí uma voz falou, você vai escrever um livro sobre todas as vezes em que Deus falou com você. Então já veio até o título pronto já. Aí eu levantei, sentei e falei, mas se eu vou esquecer isso tudo amanhã, será que eu faço um rascunho, escrevo alguma coisa? E aí a resposta, não, pode dormir. Você vai lembrar de tudo que você precisa. Você vai receber todos os recursos para escrever. E aí, fui dormir. Eu que tenho problema para dormir, dificuldade para dormir, apaguei, dormi muito bem. E no outro dia, o livro começou. Então é um livro autobiográfico, sobre todas essas experiências, né? Não tem lá todas as premonições, mas tem muitas, e ao mesmo tempo é uma dica para as pessoas, porque todo mundo tem essa comunicação, todo mundo tem os sinais, todo mundo tem. Mas assiste o filme quem quer, o filme está passando no telão, se você ficar de costas você não vai ver. Então assim, eu começo e termino o livro dando dicas para as pessoas acessarem seu poder intuitivo. Então, relato muita coisa, mas quero ajudar para que as pessoas também. Então, dou dica para meditação, quem não sabe meditar, começa com 1 minuto, depois 2, depois 5, né? E como observar nas pequenas coisas do dia a dia, como perceber. E aí foi muito incrível, porque ele virou um best-seller, né? Na Amazon, tem ele em inglês também, tá na Europa, nos Estados Unidos. Fora do Brasil ele é físico, no Brasil ele é digital. Mas eu vou lançar agora em março ele por uma editora. Então, ele vai vir físico, bonitinho. Não sei se vai dar tempo em março. Março ou abril ele vem aí, pela editora Viseu. E é incrível a resposta das pessoas. Eu também, nossa, também tenho muitos sinais, eu também nunca percebi. Olha, descobri que... Então, as pessoas começaram a perceber Deus falando com elas a partir do livro também. Aí eu entendi a missão, sabe, do livro. Porque eu pensava, quem que vai querer saber dessas minhas histórias enquanto eu escrevia, né? Engraçado que outro dia eu peguei o livro, fui folhear e olhei no final, assim, perto do final, eu li algumas coisas, nossa, que legal. Tipo como se eu estivesse aprendendo com uma terceira pessoa e era eu mesma. Então eu percebi que tem coisa ali que nem fui eu que falei. Porque eu olhei aquilo e falei, isso não veio de mim. Não veio de mim. Quem falou isso não fui eu, né? Então eu realmente sei que eu fui ajudada para escrever, e como eu sempre perguntei qual é a minha missão, e eu sou comunicadora, eu acho que tá aí, né?
Tá aí, eu estou pensando, ele vai ser traduzido para o espanhol também, então tem uma pessoa em Barcelona traduzindo para jogar no mercado latino-americano e vamos ver para onde leva, né? Espero que ajude realmente as pessoas a perceberem essa comunicação com o divino, assim. Então, por isso que eu te falei, quando você falou, Karina, o que você quer falar de comunicação? Eu falei, meu Deus, É muita coisa, mas a comunicação está em tudo. Era isso que eu queria dizer, está em tudo. Então, hoje eu nem sei escolher o leque da comunicação para falar, precisa focar, né? Senão eu vou abrindo. é verdade. Mas é um leque gostoso, né? É bom, todo mundo comunica, ninguém vive sem comunicar, não dá para fugir disso, né? Não tem dá como, para, né? não dá. O ser humano ele não é para ficar sozinho. Mesmo que ele ficar sozinho, ele vai ter que comunicar com ele mesmo e com Deus. Então não dá para escapar. Olha só, gente do céu. Tô até assim, nem precisa. Você viu o que eu te falei, né? Não faço roteiro, deixo fluir. Eu sabia que o negócio ia acabar. Não me deixa falar muito, senão eu vou embora. E Deus! Sempre tem, né? É a sua egrégora, né? Sempre cai aí. nesse assunto de Deus, da fé. Todo mundo traz um Traz. depoimento. Que bonito, né? Todo mundo que vem aqui. Olha, já teve umas 70. É verdade, ó, 70 episódios já teve com o seu. Olha só. 7-0, redondo, gostei. 7-0, você tá vendo? E aí, todos, se teve um ou dois que não falou, foi muito. O resto, todo mundo fala sobre isso, porque não tem como, né? Olha, eu acho que tá no seu campo, porque podia não acontecer, Melissa, para pensar. Você não tá fazendo isso, você não se sente guiada por Deus, você não é uma pessoa religiosa. Vou te contar então. Conta que eu quero saber. Eu falei, me cuida, senão vou te entrevistar. Olha só, é um bate-papo bem tipo de sentar num café e conversar, me conta, né? então. Quando eu também sou muito religiosa, assim, eu tenho uma conexão com o Espírito Santo incrível, e eu só descobri isso a partir do momento que eu fiz o acampamento, e lá nesse acampamento, eu na verdade, eu não sabia nem o que era o Espírito Santo direito. Eu sempre fui, assim, muito conectada com Deus, sempre fui muito assim, nossa, tá acontecendo isso, tá bom, Deus, o que você quer me mostrar com isso? Eu sempre tirei isso, tá doendo, tá, me ajuda, tá doendo muito. Mas eu sempre tirava de letra tudo o que acontecia comigo, de uma forma leve. Você sabe entregar. Só que passou uma época da minha vida que eu fiquei muito, assim, sabe, quando você fala, ai, mas cadê Deus? Aí eu comecei a me questionar muito, mas por que tá acontecendo isso? Mas por que isso? E eu não olhava para as coisas boas. É que nem a gente tá falando, né? Não tem como a gente ignorar as coisas ruins, mas eu não conseguia enxergar coisas boas em tudo aquilo que eu tava vivendo. E eu fui me distanciando de Deus. E aí eu falava, Deus, eu quero... Não conseguia ser grata, né? Eu era muito grata às coisas que eu via. Tá. Mas em meio àquela fase da minha vida, eu só conseguia enxergar... Sabe quando você se põe no lugar de vítima e você não consegue enxergar que você... É culpa do mundo. É culpa do mundo, eu sou não legal, minha. Por que tudo isso me acontece? E aí eu comecei e eu agradecia por tudo, por todos, pela minha vida, mas eu não conseguia entender esse ponto de... Por que eu sou vítima? Será que eu sou vítima? Mas eu não conseguia me ver assim. No acampamento, eu tive um momento de cura física lá. Eu tive um problema muito sério de coluna. E durante 15 anos, muita dor na coluna. Eu tinha feito tratamento e tal. E nada curava. Eu não conseguia ficar em pé. Nem meia hora. Eu tinha que ficar sentada e doía. Então, assim, a minha vida era dor. E lá eu fui curada. Eu sempre falo nos meus especiais da fé aqui. Eu fui curada e eu nunca mais tive dor na coluna. Porque o Espírito Santo veio e falou pra mim assim. E naquele dia eu travei. Eu não sei se você já fez acampamento. Não. É uma experiência. Eu sou cursilista. Mas é uma experiência incrível o acampamento sênior. Vale muito a pena fazer. Quando o nenenzinho estiver maiorzinho, você vai lá e faz. Porque é uma semana, né? São 5 dias. Então, aí daquele dia eu travada e eu falava, ai meu Deus do céu, que dor, eu vou embora, eu tava irritada. Aí pra ajudar, sabe os dias que mulher fala assim, agora vou ajudar você, Aí eu fiquei, né, aquela coisa do ciclo da mulher, eu falei, não é possível. Eu tô recebendo um castigo aqui dentro, eu vim aqui pra, né? Aí eu fui na farmácia, um senhor lá falou assim, isso é cura, presta atenção. Aí eu falava, que cura, eu vou embora. Eu tava muito revoltada, eu tava com muita dor. Eu imagino. E dor em tudo. Aí no momento do Espírito Santo, eu falei assim... Aí tem um momento aí o senhor que tava dirigindo, ele falou assim, se solta, se entrega. Olha, eu falava, é coisa da minha cabeça. Isso é coisa... Eu tava muito travada. A gente não quer acreditar, né? Menina, aí eu me entreguei.
E eu vivi o momento mais incrível da minha vida, assim, que ele falou, eu vou te provar que eu existo. Falou pra mim, eu falei, isso é coisa da minha cabeça, mas eu não conseguia. A gente sempre acha que é uma coisa que a gente tá fazendo, uma alucinação, né? Por quê, né? Por quê? E aí eu peguei e falei, tá bom, então eu quero ver, né? Pensei, olha só que maldade fazer isso. Levantei, eu nunca mais tive dor. Eu fiquei 15 anos com dor e eu nunca mais tive dor, então eu levo muito isso pra minha vida, sabe? Como eu nem tinha tanta fé naquele momento, pra você ver, Deus me curou e me fez recuperar a minha fé, acreditar em Deus, acreditar no Espírito Santo. Passei por outras fases de rebeldia, mas assim, nada... Sim. Enfim. E um dia eu falei lá no grupo de oração, lá na Boa Nova, que eu ia falar assim, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque eu tô no podcast, eu faço isso, eu dou treinamento, mas o que o Senhor quer da minha vida? Porque eu tô perdida. Eu não sei. Eu quero ser aquilo que você quer que eu seja, ponto. Eu me entreguei ali. E na hora que estavam dando palestra, falou assim, meu Deus. Tá rolando futebol aqui perto. Esses gritos, se alguém tiver ouvindo. E aí ele pegou e falou assim, o senhor que estava dando a palestra falou, olha, tem uma mulher aqui que tá pedindo uma... Mas eu não lembro meio como que ele falou, porque foi uma emoção tão forte. Ele falou, olha, Deus tá falando pra você usar suas redes sociais pra falar dele. Eu já sabia que vinha alguma coisa assim. Tá vendo? E você não sabe por que todo mundo vem aqui falar disso. Aí eu comecei. O campo tá aberto pra isso. Eu fiquei um ano depois ainda pra entender o que ele queria. A gente é muito teimosa. E aí só que eu conversava com Deus. Aí comecei a fazer o especial da fé. Que eu sabia que era aquilo, mas não era só aquilo. E aí eu falei, tá bom, vou deixar rolar, vou deixar fluir. Aí o que eu ouvi? Você precisa de conhecer mais a Bíblia, ler mais a Bíblia para você poder trazer pessoas aqui, para você estar preparada. Porque espiritualmente é um ataque. Eu sofri o ataque. Esse tem um ataque seríssimo, assim, espiritual, uma batalha espiritual que eu quase desisti de tudo. Então, assim, é real. Você tem que a palavra de Deus tem que estar na sua mente todos os dias. Você tem que estar lendo ela todos os dias, porque ela é sua proteção, né? Quem já diz na Bíblia, né? Que quem conhece a palavra, né? Sim. Ela salva a gente. Então, é isso. E hoje eu entendo que meu propósito é falar de Deus. De alguma forma, usar a minha comunicação, né? O meu meio de comunicação e trazer pessoas que sempre falam de Deus. Seja através do profissional, seja através de uma religião. E você nem se esforça para buscar. Quando a pessoa senta aqui... E por isso que eu falo para você, sempre... Eu faço algumas perguntas, eu monto o roteiro. Hoje, de verdade, eu não montei nada. Eu falei, olha, Senhor, eu não montei nada. Falei pra você, deixa fluir, porque comunicação, eu tenho certeza que vai acontecer, vai rolar. Não é possível que uma comunicóloga não vai falar, né? E aí, a gente assim, lógico, né? Eu tenho engateando, mas eu vejo que o que você acabou de dizer é tudo aquilo que eu sinto, é falar com o coração, é se conectar com Deus. Parece que não é nem a gente que tá falando, né? Por isso que eu falei que você é boa comunicadora. As pessoas focam muito no que sai da boca. Isso aí é uma parte. É uma parte. Comunicação é um processo complexo, como você falou. Nossa, é complexo, né? E não é, né? Depois que você lê tudo e entende, você fala, então... Acho que eu vou ler mais livros. Uma boa, né? Eu gosto. Eu tenho alguns que eu já li, mas acho que eu preciso de ler sempre. Vou te indicar alguns. Quer que eu indique aqui? Indica, já deixa aqui a dica para eles. Bom, aí depende muito do objetivo, então vou indicar alguns para objetivos diferentes. O primeiro seu, né? Claro. Tenho uma série, né, de audiobooks, então é super rápido. Em meia hora você escutou, porque são mini livros em áudio, por isso que são 6. Então, juntando tudo dá 1, né? Então, tem várias plataformas onde ele está disponível, e o primeiro chama Desperte Seu Poder em Comunicação. Né? Ele é sequencial, mas você pode ler fora da sequência também, que não compromete. Então, ali vai ser falado dessa relação, da persuasão, que o outro espera de nós, marketing pessoal, linguagem corporal, tom de voz, né? Por áudio. Então, o livro que você escuta dirigindo, eu sugiro que escute várias vezes, porque ouvindo áudio a gente se distrai. Então, é uma boa referência para de tudo um pouco nas conexões interpessoais, como aprender a ler o outro, como se tornar uma pessoa mais persuasiva e mais carismática. De verdade, eu se indico. Eu se indico.
Aí, se você, por exemplo, tem dificuldade na relação com as pessoas, é uma pessoa que tem dificuldade de se impor, dificuldade de dizer não, percebe que acaba sendo, estão falando muito dos narcisistas, dos psicopatas, agora está todo mundo falando, todo mundo se descobrindo vítima de alguém, porque eles são mais comuns do que se esperava, né? É impossível você passar por uma vida sem algum psicopata passar pela sua, e toda vez que um psicopata passar, ele vai deixar um rastro de destruição. Em função do que eu vivi com uma pessoa psicopata na minha equipe de trabalho, que realmente foi arrasador, eu caí nesse livro que chama Cercado de Psicopatas. Eu adoro, porque te ensina a perceber, identificar como o psicopata age, como ele se comunica e como você impede dele tomar conta da sua vida, né? Então, como você dar o limite logo no começo. Então, Cercado de Psicopatas é um bom livro de comunicação, serve para tudo. Aí tem o perfil do comunicador, que ele diferencia por cor, comunicador verde, vermelho, amarelo, então é fácil, é legal, Cercado de Psicopatas. Se você quer já a comunicação mais avançada na persuasão, né, às vezes é alguém de negócios, um captador de clientes, você pode ler. Ou quer aprender melhor sobre a arte da sedução, Manual de Persuasão do FBI, é um bom livro. Ah, eu já vi esse livro. Eu não li, mas eu me interessei. Tem um livro que eu falo que é uma compra internacional, mas na Amazon você deve conseguir. Aí você precisa falar ou espanhol ou inglês, né? Em espanhol, as 5 perguntas mais importantes, que 5 perguntas para transformar a sua vida, que você faz para si e faz para os outros. Então, é uma forma muito simples na comunicação de você ter grandes resultados, né? E em inglês ele é Wait, What? Eu só não tô lembrando os autores aqui para falar. É um outro livro que eu gosto de indicar. E para quem quer bastante sobre linguagem corporal, Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Esse eu lembro os autores, Bárbara e Alan Pease, que é bem gostoso também. Olha só, gente, que delícia. Eu vou ler todos. Leia, você vai gostar de todos. Ai, com certeza. E olha só, a gente conversou, né? Foi rapidinho, você rapidão. Viu que passou rápido, não foi tão rápido. Olha só, já vai ser 5h30. E é isso, eu acho que você trabalha com a comunicação, você dá treinamentos, né? E fala um pouquinho disso, deixa aqui um pouquinho do seu, né? Faz seu merchan. Bom, eu dou treinamentos, tenho no Instagram, o meu primeiro link é um link onde abre a minha página de tudo que eu faço e onde pode entrar em contato comigo, meu WhatsApp também tá lá, né? Então no Instagram é Karina com K, _Maia, bem facinho. E lá tem o link para todas as conexões. O Instagram meu, ele fala de tudo um pouco, ele é muito do que eu sou. No TikTok, eu só falo de comunicação. Então, se quiser ter acesso a conteúdo 100% de comunicação, é no TikTok. Eu não lembro como que eu tô no TikTok, gente. Karina Maia. Coloca. Me dá um oi no WhatsApp que eu passo. Nesse link que tem no Instagram, inclusive tá a conta do TikTok, tá lá também. Vai me achar por lá. E eu tenho dado treinamentos mais para empresas, né? Eu já não atendo assim tanto individual, é muito raro. Eu preciso me envolver, a pessoa me conta a história, eu me comovo, falo, vou te treinar. Então acaba sendo um pouco assim. Por isso até que eu estou lançando a série de livros para tudo que eu passo no curso a pessoa ter acesso pelos audiobooks. É para deixar um legado, já que a tendência é que eu dê menos aulas presenciais, né? A não ser para empresas agora. Olha só. E palestras, workshops também. Olha só. Chama que eu vou. Olha, chama que eu vou. Chama que eu vou. E dentro da comunidade das igrejas cristãs é algo que eu faço, lógico, gratuitamente. Então a igreja chamou, eu vou. Foi um presente, né, que eu recebi essa profissão. Eu devolvo sempre com essa contribuição também. Ai, que legal, sua história é muito linda. Obrigada. Muito obrigada, uma honra tê-la aqui. Amei também, viu? Eu agradeço mesmo. E, assim, o que eu posso desejar para você, mais sucesso, né? Que a sua comunicação, ela chegue a curar outras comunicações, outras pessoas, né? Nesse meio da comunicação. Obrigada. E que você se eternize aí, né? Vamos juntas. Tanto nos seus audiobooks, quanto no seu podcast, né? Obrigada. Deixa também seu arroba aí do podcast. A gente escolheu o nome aleatoriamente, depois a gente viu que tinha um monte de Pode Falar. Então, o nosso tá lá com Pode Falar 08, mas o nome é Pode Falar, né? No YouTube. Então,
com o doutor Leandro Araújo, terapeuta maravilhoso, uma delícia ouvir o Leandro falar. Você já viu, né? Eu Leandro adoro é gostoso, vocês né? Eu sempre tô assistindo. É uma terapia com comunicação, é comunicoterapia. Então, É isso mesmo. É uma comunicoterapia. Então, tanto vai receber dicas de comunicação, como umas dicas terapêuticas maravilhosas que o Leandro traz lá no podcast também. Sim. Sucesso para você, bora com elas sempre, não pare, sua missão é linda também, adorei, prazer te conhecer seu trabalho e devolvo todos os votos de sucesso, Melissa. Eu recebo. Você continue grandiosa. Obrigada, muito obrigada mesmo. Mesmo eu sei, como a gente estava falando, eu estou engatinhando, mas eu sei onde eu vou chegar, né? A gente tem que saber, longe, né? alto. É verdade, e é só um caminho pela frente. Isso, vamos juntos. Vamos juntas. A gente se encontra de novo. Isso. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, nos ouvindo, nos assistindo. E que a história da Karina inspire vocês também. Que a comunicação seja de dentro para fora, que seja com Deus primeiro, né? Com a gente, para depois a gente falar com as pessoas, até mesmo em silêncio, não é verdade? Amém. E que o próximo episódio estejamos todos nós aqui juntos de novo. Um beijo e bora com elas, né? Bora com elas.